Shalom, meus amigos. Uma boa noite a todos vocês. Iniciemos o estudo da nova porção semanal da Torá, Parashá e Vaerá. E antes de nós darmos aquele mergulho profundo nos ensinamentos da Torá, eu quero fazer uma breve observação. A sabedoria contida aqui nesta porção semanal tem o poder de salvar muito mais vidas do que qualquer curso de primeiros socorros. Mas eu não estou dizendo isso a vocês para reter a audiência, para que vocês passem mais tempo ouvindo as minhas palavras. Eu estou dizendo isso porque a sabedoria contida aqui pode ajudar vocês a salvar ainda no dia de hoje uma vida. E como é que começa a Parashá? E falou Deus a Moshe Rabbeinu e disse-lhe: Eu apareci para Avram, Yitzhak e Yaakov. Como é que termina a Parashá Shemot, a Parashá da semana passada? Moshe Rabbeinu e Arão foram ao palácio do faraó e pediram para que ele autorizasse o nosso povo e o deserto fazer sacrifícios a Hashem. E o que o faraó disse? Em razão do pedido de Moshe e Arão, vocês agora vão ter que cumprir a mesma cota de produção diária de tijolos, mas eu decidi que os egípcios não vão dar mais a palha, vocês vão ter que colher por conta própria a palha e deverão continuar a cumprir a mesma cota de tijolos. Todos nós sabemos que cumprir esta cota nessas circunstâncias era completamente inexequível, mas os capatazes do Egito foram obrigados a nos obrigar a cumprir essas metas. E a verdade é que o resultado disso foi que nós fomos brutalmente espancados. Nosso povo foi vítima de todo tipo de tortura. E a maior de todas elas é que quando nós não conseguimos cumprir essas cotas, os nossos filhos eram literalmente acimentados nas paredes das construções que nós erguíamos. Mas ainda assim o nosso povo não conseguia cumprir essas cotas e os capatazes do Egito foram reclamar com o faraó. E o que o faraó disse para eles? Eles têm muito tempo para poder cumprir essa cota, eles querem louvar o seu Deus, eles querem ir ao deserto, realizar sacrifícios, eles são capazes sim de cumprir essas cotas. E a verdade é que os capatazes do Egito passaram a ter enorme raiva de Moshe Rabbeinu, porque o que o faraó fez ao proferir essas palavras foi transferir a responsabilidade da sua decisão, a culpa da sua decisão para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu então teve que enfrentar a ira dos capatazes do Egito e a reprovação do nosso povo. Por quê? Porque a escravidão que nós já enfrentávamos adquiriu um rigor ainda maior. E o que Moshe Rabbeinu fez diante de toda essa pressão? Ele se voltou ao Criador de uma forma acusadora, perguntando a Hashem: por que você agiu mal com esta nação? Essas palavras ecoam no tempo, elas são muito fortes. Tantas vezes na vida nós somos confrontados, ouvimos falar de situações tão injustas, tão imerecidas. Não há pessoa que viva no Brasil que não seja confrontado com essa realidade cotidianamente, mesmo que ela seja rica e viva, né, em grande medida apartada da realidade da maioria dos brasileiros. Eu devo dizer a vocês que dediquei toda a minha juventude à luta contra a injustiça social, em razão da minha indignação. Essa indignação não desapareceu. Essas tragédias, que para nós muitas vezes parecem como se fossem atos de crueldade celestial, fazem com que muitos de nós tenham uma reação bastante semelhante à de Moshe Rabbeinu. Nós dizemos: por que Hashem? Alguns fazem isso com raiva. Por que Hashem? Nós acusamos o Criador. Por que toda essa injustiça recai sobre mim? Porque eu devo passar por todas essas provações? Era o que Moshe Rabbeinu estava fazendo junto a Kadosh Baruch Hu, questionando por que ele enviou Moshe até o Egito, e em razão dos atos de Moshe, as coisas ficaram mais difíceis para o nosso povo. Por que Hashem? Foi uma incompreensão, uma profunda incompreensão dos caminhos do Criador. E como é que foi que Hashem respondeu a Moshe Rabbeinu diante dessa pergunta em tom acusatório? Prestem muita atenção na resposta de Akadosh Baruch Hu, porque essa resposta pode ser transformada num trampolim para o nosso entendimento a respeito de todas essas situações que nós consideramos como resultado de injustiça, de situações imerecidas nas nossas vidas. E Hashem disse, né? E Elohim falou:
junta Moshe dizendo, eu sou Hashem. Hashem disse só isso, eu sou Hashem. Nós que estudamos a Torá compreendemos o significado dessa frase, porque Elohim, que é a forma permitida de usar um dos nomes do Criador, tem o significado de justiça, mas Hashem significa misericórdia. Então o que a Kadosh Baruch Hu estava dizendo a Moshe? O que você julga ser uma justiça severa é, na verdade, um ato de profunda misericórdia. É difícil entender, né? Como é que a violência brutal dos capatazes do Egito contra o nosso povo é um ato de misericórdia. É difícil entender como uma escravidão secular a que fomos submetidos é um ato de misericórdia. Como aceitar que tamanha injustiça possa ser um ato de bondade divina? Meus amigos, há 2 semanas atrás, Yaakov Avinu havia ficado longe de seu filho Yosef por 22 anos. E quando ele encontrou Yosef e abraçou, qual foi o sentimento que ele teve? Tudo, na verdade, é bondade divina. Agora eu alcancei essa clareza. Eu sei porque Hashem me tirou meu filho por tantos anos. Eu sei porque ele foi levado para o Egito e se tornou o vice-rei do Egito. Vejam, o entendimento se fechou. A clareza acerca dos fatos que antes pareciam fruto de injustiça, Yaakov Avinu permaneceu em luto por 22 anos. Ele nunca aceitou a perda de Yosef. Era um hiato que havia no seu coração. Mas quando ele abraçou seu filho, ele entendeu tudo. Tudo ficou claro. O mesmo vale para Israel. O mesmo vale para aquilo que estava acontecendo no nosso povo e o mesmo vale para cada um de nós e para qualquer pessoa no mundo, porque tudo vem de Hashem. Mas é fácil dizer, né? É fácil dizer quando nós não estamos lidando, propriamente dito, com as situações mais difíceis. Desemprego, abandono, dor de uma doença, morte de um ente querido, a fome. Todas essas situações, né, fazem com que nós não tenhamos a capacidade de compreender o que o Criador quer de nós, ou seja, qual é o propósito de tudo isso, qual é o significado. É muito difícil encontrar o significado quando nós estamos mergulhados em situações tão difíceis. Quem pode ter clareza absoluta e dizer, não, eu perdi um ente querido e a razão e o propósito dessa perda é esse, eu perdi meu emprego e minha família agora está passando fome, mas o propósito dessa situação é essa. Poucas pessoas, de fato, conseguem manter o equilíbrio necessário para manter a sua fé e, ao mesmo tempo, clareza a respeito da forma como o Criador está agindo na sua vida. Às vezes, e são muitas vezes, a vida fica tão difícil para muitas pessoas que elas literalmente não encontram mais razão para prosseguir. O número de pessoas que cometem suicídio é cada vez maior e essas estatísticas estão crescendo e a Covid agravou ainda mais isso. Mas muita atenção, suicídio não é apenas, e não deve ser interpretado apenas como aquela pessoa que toma veneno, que salta de uma ponte ou que se joga debaixo dos trilhos de um trem. Existem muitas formas de você tirar a sua própria vida, simplesmente deixando de querer viver. Meu pai, ele tinha 2 irmãs bem mais velhas do que ele, e uma dessas minhas tias tinha um filho que sofria de diabetes. 40 anos atrás, não haviam tantos recursos médicos, né, para o controle da diabetes. E esse meu primo era muito jovem, ele queria viver a vida, e a vida para o diabético ainda hoje tem muitas restrições. O fato é que esse meu primo acabaria morrendo vítima da diabetes não controlada. E a minha tia não viveu muito tempo mais depois da morte de seu filho, porque ela decidiu que não queria viver mais. Muitas pessoas nesse mundo, quando perdem um ente querido, adotam essa atitude em relação à vida. Elas não encontram mais motivos para continuar. Elas não encontram um propósito, elas não encontram um significado, elas não sabem como reagir diante, né, dessas situações. Mas aprofundemos um pouco mais. Uma doença debilitante, como a esclerose múltipla, que tira inúmeras capacidades do indivíduo, empurra as pessoas para esse sentimento.
Qual é o motivo que eu tenho para continuar vivendo? Imagina uma bailarina ou jogador de futebol que sofre um acidente e ficam paraplégicos e são obrigados a passar o resto da sua vida ou numa cama ou numa cadeira de rodas. É muito difícil dizer para as pessoas que esses atos que parecem ser, né, de uma justiça severa, na verdade são atos de misericórdia, mas tudo é bondade divina. Nós não conseguimos ver o cenário completo dos acontecimentos quando estamos tempo demais olhando para a realidade, né, que nos salta naturalmente os olhos. Mas eu gostaria de contar uma história que vai nos ajudar a elucidar nosso entendimento. Uma história contida no Talmud, a principal fonte da Torá oral. Uma Masechet de Sanedrim nos conta do famoso sábio Rabi Eliezer. Rabi Eliezer foi um dos maiores sábios do nosso povo, basta dizer que um dos seus discípulos era Rabi Akiva. Mas assim como Rabi Akiva, ele teve outros gigantes espirituais dentre os seus discípulos, no período em que os romanos, né, governaram a Judéia. E ele foi acometido de uma grave doença. O Talmud relata esses fatos. E uma vez acometido dessa grave doença, ele não pôde mais continuar com o trabalho que ele vinha realizando de estudo e de ensino da Torá para tantos discípulos. E o Talmud relata que 4 dos seus maiores discípulos, que já eram grandes rabinos como Rabi Akiva, decidiram visitar Rabi Eliezer para tentar consolá-lo, né, para ajudá-lo a lidar com as dificuldades decorrentes de uma doença debilitante. E o rabino Tarfon disse a Rabi Eliezer: você é mais importante do que a chuva, porque a chuva permite que nós adquiramos o alimento, né, que abastece, que torna possível a vida dos nossos corpos no mundo físico, mas os seus ensinamentos e a sua sabedoria nos sustentam no outro mundo. Depois dessas palavras, o rabino Yehuda, está Tanaim também, muito mencionado no Talmud, diz para Rabi Eliezer: você é mais importante do que o sol, porque o sol, apesar de toda a importância que ele tem, ele só nos serve nesse mundo físico, mas os seus ensinamentos, a sabedoria que eu recebi de você, me serve no outro mundo. E o Rabi Eliezer, não o mestre, mas o discípulo Rabi Eliezer, filho de Azaria, diz a Rabi Eliezer tentando consolar ele: você é mais importante do que o meu pai e a minha mãe, que os nossos pais, que as nossas mães, porque eles nos dão vida nesse mundo físico, mas você nos deu vida nos mundos vindouros, graças aos seus ensinamentos. Emocionante, né? Mas o Rabi Eliezer não ficou emocionado. Na verdade, diante desses elogios incríveis, a atitude dele foi de completo silêncio. Ele não respondeu a nenhum desses discípulos em suas palavras de consolo. E Rabi Akiva, diferente dos anteriores, foi bastante simples e direto. O sofrimento é precioso. Foram as palavras de Rabi Akiva ao seu mestre. E quando Rabi Eliezer ouviu essas palavras, aí ele se levantou da cama e pediu: me ajudem a sentar, que eu quero ouvir essas palavras. Por quê? Qual foi o significado de tamanha profundidade dessas palavras que fizeram chamar a atenção, né, de Rabi Eliezer? Vejam, meus amigos, quando nós somos confrontados com uma doença incapacitante, na maior parte do tempo, onde se encontram os nossos pensamentos? Em tudo aquilo que nós éramos capazes de fazer e que agora não seremos mais. Uma bailarina paraplégica não dança, um jogador de futebol numa cadeira de rodas não pode mais jogar. Uma pessoa cometida de uma doença que leve ela para a cama, como uma esclerose múltipla, certamente não vai poder ter mais uma vida normal, ou pelo menos dentro daquela normalidade esperada. Uma pessoa que passa por isso, o pensamento dela está focado o tempo todo naquilo que ela não vai mais poder realizar. E as palavras do Rabino Tarfon, do Rabino Eliezer e do Rabino Yehuda para o seu mestre fizeram o quê? Lembraram o tempo todo a importância e os feitos que Rabi Eliezer havia alcançado e que agora ele não poderia mais alcançar.
Na verdade, essas palavras trouxeram a ele, ao contrário da intenção de consolá-lo, trouxeram grande tristeza, né? Mas as palavras de Rabi Akiva não tiveram esse mesmo efeito, né? O efeito de fazer com que Rabi Eliezer pensasse que todas as realizações passadas não poderiam mais voltar a ser realizadas, porque Rabi Akiva disse o quê? O sofrimento é precioso. Eu fui útil no passado e eu posso voltar a ser agora, porque o sofrimento é precioso. Eu só preciso compreender qual é o propósito desse sofrimento. A visão de Rabi Akiva foi muito mais penetrante do que dos outros grandes mestres, discípulos de Rabi Eliezer. Por quê? Porque o foco de Rabi Akiva não estava na missão que Rabi Eliezer vinha realizando no passado. Agora, não vai ser mais esperado dele, o Criador não espera de Rabi Eliezer que ele continue realizando o que ele realizava no passado. Ele não é mais necessário naquela missão. Outros caminhos foram colocados na vida de Rabi Eliezer. Diante das circunstâncias novas em que ele está vivendo, lembre-se, tudo vem de Deus. E a doença de Rabi Eliezer também. Agora, Rabi Eliezer é demandado numa outra esfera. É demandado, né, a realizar algo diferente daquilo que ele realizou nos anos anteriores, instruindo os seus alunos e formando grandes mestres da Torá. O que Rabi Akiva está dizendo ao seu mestre: aceite o sofrimento e aceite com equilíbrio, aceite com confiança, seja para os outros um grande exemplo. Vejam, nós assistimos vídeos todos os dias no TikTok e também no YouTube de pessoas que perderam membros, que sobem montanhas, realizam coisas extraordinárias. Nós assistimos o tempo todo atletas paralímpicos vencendo, né, os seus desafios, alcançando recordes nas suas modalidades. Nós somos o tempo todo instados por esses exemplos. E nós nos emocionamos de ver como o homem é capaz, apesar de todas as dificuldades, de superar os seus limites. É aí que se concentra a resposta de Rabi Akiva. O sofrimento é precioso, ele é precioso porque ele nos dá a oportunidade de servir de exemplo para os outros. Ora, se uma pessoa debilitada ainda pode ser um exemplo para mim, que desculpa eu tenho de não realizar coisas grandes nesse mundo, que desculpa eu tenho de não alcançar os propósitos para os quais fui enviado a esse mundo. Esse ensinamento é tremendamente precioso. Não é só o sofrimento que é precioso, o ensinamento é precioso. O sofrimento ele pode ser precioso se você entender o seu propósito, se você, diante dessas circunstâncias, for capaz de dar a resposta que o Criador espera de você. De modo que, como eu chamei a atenção no início, naquela observação inicial, a sabedoria da Torá aqui pode nos oferecer recursos para salvar muito mais vidas do que um curso de primeiros socorros. É porque agora você está apto, né, a consolar alguém que se encontra numa situação debilitante. Você não vai dizer para ela tudo aquilo que ela fez no passado e como ela era incrível. Você vai dizer para ela tudo o que ela pode fazer a partir de agora, que ela não desista da vida, de tudo aquilo que se abre como um novo cenário existencial para ela, de todas as possibilidades, porque ao fazer isso, você dá novo significado. As pessoas vivem por um propósito, meus amigos. Quando elas perdem esse propósito, muitas vezes o propósito não é bom, muitas vezes o significado é equivocado. As pessoas têm que corrigir o rumo das suas vidas, mas sem propósito, sem significado, ninguém consegue viver. Nós precisamos de nos ajudar e ajudar os outros, sempre chamando atenção para o fato de que tudo que nos chega é um ato de misericórdia, porque eu sou Hashem, Hashem governa o mundo, ele sempre está atento a cada um dos seus filhos e sempre nos envia aquilo que é melhor, meus amigos. Pai,